Olá, sou Claire Pascoal e vim aqui contar hoje a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Minha primeira onda, como foi? Eu vivi na igreja evangélica durante 20 anos e eu fui sempre muito questionadora na igreja, porque eu sempre eu sentia que tinha algo mais. E o que será? Né? Aquele versículo sempre latejava na minha mente: conhecereis a verdade vos libertará. E eu dizia: que verdade é essa? E ele dizia: Jesus, é Jesus, mas o que mais? Tem algo mais nisso daí, né? Até entender que a Bíblia ela é metafísica e não literária, né? E aí isso ficava sempre na minha mente. Então, e eu fui programada por fazer muito questionamento, por ser muito uma pessoa questionadora, eu fui programada a acreditar que eu era muito irreverente com a palavra de Deus, porque eu questionava aquilo, eu falava: não, isso não é desse jeito. E que eu estava sempre longe de Deus, né? Eles viam meu jeito na igreja e falavam: você nem ora. Porque eu não orava daquele jeito, eu não gritava, eu não dizia, eu era um mau exemplo dentro da igreja, porque, gente, eu comecei a frequentar a igreja em 1997. Então, foi uma época, assim, que era muito mais difícil. Então, eu era um mau exemplo da igreja, eu era questionadora, por eu ser muito livre, né, aquela coisa, eu questionava e colocava os meus pensamentos ali. Então, eu fui programada a acreditar que eu era distante de Deus, muito distante. Que, nossa, então eu tinha muito medo da morte, eu tinha medo de tudo, e eu tinha dúvida: será que Deus realmente me ouve? Porque fui programada assim, a acreditar que Deus não me ouvia muito, não, porque eu não era muito íntima de Deus, muito amada, muito amável. E aí, então, quando chegou um período da minha vida, eu comecei a sentir falta disso e a me questionar. Eu comecei a buscar esse Deus fora, esse Deus fora, esse Deus fora. E, né, parece que estava tão distante, tão distante. E então, quando eu começo a estudar e começo a buscar, uma das coisas que eu peço na minha ressonância harmônica, minha primeira ressonância, eu queria uma comunhão com o todo, eu queria me sentir próxima, sentir amada, né? Sentir que estava aqui dentro e não fora mesmo, porque eu já estava estudando e que Deus existia dentro, mas ainda tinha um paradigma dentro de mim que ficava ali impedindo, é como se fosse uma película, sabe? Que precisava romper. E aí eu tinha muito medo do futuro também, muito, porque aquela questão que eu sempre falo, de eu estar sempre no controle. Eu já estou com mais idade, eu estou com mais tudo, e tanta coisa já tinha dado errado, que agora eu tinha medo do futuro. E esse futuro era um pouco o medo do futuro distante. E agora ele havia se aproximado, eu já tinha medo do dia seguinte, eu tinha medo do final do dia. E então, os meus pedidos na minha primeira ressonância harmônica foi perder medo do futuro e uma comunhão com todo. Então, assim que chegou minha primeira onda de ressonância, gente, eu chorei copiosamente por uma semana. Eu chorava, mas era um choro com um sentimento de gratidão, de amor, de amparo, sabe, assim, que mesmo eu chorando, era um quentinho aqui no meu coração, aquela coisa gostosa, e eu comecei a ver Deus em tudo, me aproximar muito mais de tudo, das crianças, em tudo, ver tudo mais pureza, entender que tudo era uma consciência, e a respeitar todo mundo, as crianças, as pessoas em todas as faixas etárias, como uma consciência, né? E o medo do futuro. E quando chega esse medo do futuro, porque eu estava vivendo uma fase onde amigos e parentes haviam ido embora para o exterior. Eu já havia terminado meu relacionamento, as coisas já estavam caminhando, porque eu já estava estudando há um tempo, já estava fazendo afirmativo, já estava praticando a gratidão, as coisas já estavam se movimentando, fazendo constelação sistêmica. Só que aí eu sentia que tinha que me movimentar muito mais. E eu tava com medo do futuro. E eu estava ali, né, tipo, cara, agora é a hora de eu realmente soltar. E eu não tô confiando. Não confio, porque eu preciso ter um acesso maior com Deus e eu não tenho. E aí, quando eu peço a ressonância harmônica, vem um estalo na minha mente. Tudo, zero medo do futuro. Zero. E aí eu continuei, né, no primeiro mês ali, eu continuei estudando, vendo os vídeos do professor Hélio Couto. E aí, quando chega a ressonância harmônica, eu começo a ver vídeos que eu sempre pulava, que era sobre PNL, e outro vídeo era a sexta dimensão. Acho que era isso, sexta dimensão. E sexta dimensão, gente, tá me faltando. Eu não sei exatamente esse nome. Mas enfim, vou lembrar, me fugiu aqui agora.
quando eu estou assistindo esse vídeo, no meio do vídeo, o professor Hélio Couto diz assim: há bilhões de espíritos que gostariam de ter um corpo para experienciar uma vida. E na hora eu olhei ali para minha vida, eu morava em Presidente Prudente, uma cidade, uma casa relativamente grande, confortável, bem localizada, mas que eu ficava simplesmente morrendo ali aos poucos. E eu olhei e falei, cara, eu vou experienciar a vida. Eu não posso estar aqui, vim aqui a troco de nada. Na mesma hora eu entrei em contato com meu filho, porque eu já tava com essa coisa de querer mudar de cidade, porque as coisas por si só começaram a minguar para mim. Eu senti que as portas começaram a se fechar. A vida começou a querer causar um movimento para mim, me obrigar a fazer um movimento. E eu tava ali presa, né, no medo, segura. E as coisas começaram a fechar e eu, tipo, segurando para não me movimentar. Não soltava. E aí, quando chega essa primeira onda e eu tô ali vindo esse vídeo e as coisas já começaram a fazer sentido para mim e que eu ouço essa palavra, eu falo, eu vou embora para São Paulo. Eu tinha pensado em ir embora para Curitiba, já tinha calculado, assim, algumas coisas. São Paulo, não conhecia muito São Paulo. E aí eu falei, não sei se eu vou para São Paulo. E eu via que a vida estava me movimentando para São Paulo, eu conhecendo pessoas de São Paulo, eu tendo o apoio de São Paulo, dizendo, vem, pessoas que tipo, olha, vem que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu tipo, segurando ainda. Quando chega essa onda, eu falo, eu vou embora para São Paulo. E aí eu digo, eu vou daqui um mês. Era final de novembro, eu liguei, mandei mensagem pro meu filho, eu falei, eu vou embora para São Paulo. Ele, mãe, quando? Eu falei, daqui um mês. Vou esperar passar Natal e Ano Novo aqui com você e vou para São Paulo. Tanto que no dia 3 de janeiro, eu peguei um carro, eu zero experiência tinha dirigido apenas uma vez só na rodovia, e eu aluguei um carro, porque eu sempre fui mais motoqueira, aluguei um carro, coloquei uma mala de roupas, uma mala de livro e a minha caixa de transporte com meu gato dentro, e um GPS que é o qual eu nem sabia usar, porque a cidade é pequena, então eu não usava GPS na minha cidade, e parti para São Paulo. Aluguei um quarto meio que de boca, né, e foi tão interessante, porque assim, quando eu decidi, nesse um mês que eu decidi vir para São Paulo, eu comecei a colocar vídeos no YouTube e dizer, eu quero morar em lugar nobre em São Paulo. Eu quero morar num lugar nobre e quero trabalhar no mesmo bairro. Eu não quero ter essa vida que a maioria das pessoas dizem que tem em São Paulo. Eu não quero acordar às 3, 4 horas da manhã. Eu não quero passar 2, 3 horas no trânsito. E aí, então, eu visualizava esses vídeos feitos por drones e falava em um desses lugares que eu quero morar. Que era Itaim, que era Moema, Brooklyn, sabe? Jardins, eu falava, nesses lugares eu quero morar. E aí, quando eu decido, eu vejo vários lugares, assim, né, para alugar quarto, alugar kitnet, mas eu não conhecia São Paulo, então eu tava indo, a escolha era pelo preço. E tinha preços bem acessíveis. Só que nenhum aceitava gato. E até que uma moça entra em contato comigo e diz, eu tenho um no Morumbi, né, se você se interessar. E era um valor um pouco mais alto, e eu sem conhecer também falei, aceito, só que eu não fiz nenhum pagamento. No dia, então, eu vim para São Paulo sem saber, simplesmente fui parar nessa casa que era uma mansão ali no Morumbi. E cheguei lá, então tudo bem. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo que ele mal sabia que eu estava vindo a São Paulo. Ele ficou sabendo tipo uns 5 dias antes. Então ele entrou em contato e disse, e você? Já chegou em São Paulo? Eu falei, sim, já. E ele falou assim, que lugar que você tá? Eu quero ver se você tá num lugar seguro e tal. E eu mandei a localização para ele, ele falou assim, você não está num lugar seguro, você tá muito perto aí de Paraisópolis. E a gente sabe que às vezes é mais seguro você morar dentro mesmo da favela do que ao redor. Ele falou, você vai estar, né, é um carro alugado, você vai estar então a pé, não é seguro, aí não tem lugar para você comprar um pão, não tem comércio, aí não é feito para popular, aí só tem mansões, né, e realmente eu estava em uma mansões, fora isso é só quem tem segurança, que tem carro, que, né, e ele falou, você tem que sair daí. E aí eu falei, cara, tô tão bem, e ele vem agora mudar minha ideia, né. E aí ele falou assim, no dia seguinte, ele falou assim, amanhã cedo eu passo e te mostro que você realmente tem que sair daí. E no outro dia ele passou, a gente deu uma volta no bairro e ele falou assim, definitivamente aqui não é lugar pra você ficar. E eu voltei um pouco chateada, sabe? Pra casa onde eu tava. E eu falei, tá, e agora? Pra onde eu vou? E aí eu fiz uma meditação. Eu fiz uma meditação e eu disse, o Deus que está em mim quer morar onde, né? Eu falei, e aí eu senti paz. E eu mandei mensagem pra moça e disse, olha, não dá pra eu ficar aqui. Não é viável. É isso e isso. E ela falou assim, mas por que você não viu? Eu falei, eu não conhecia São Paulo e nem conhecia esse local aqui. E agora eu estou vendo, não é viável pra mim. Você não tem outro local? Ela falou assim, eu tenho no Brooklyn. E aí, então, eu aproveitei que estava com o carro e me mudei para o Brooklyn. Quando eu cheguei no Brooklyn, que eu olhei, eu falei, cara, é os lugares que eu visualizava. É o lugar que eu dizia que queria morar. E isso, então, era uma... Eu cheguei aqui numa quarta, isso já era, né, quinta-feira, que eu mudei no dia seguinte para o Brooklyn. E aí, entreguei o carro, entreguei tudo.
No sábado, eu dei uma volta no bairro e arrumei emprego no mesmo bairro, a 20 minutos da minha casa, caminhando. Então, assim, quando eu cheguei, eu falei, cara, foi exatamente como eu determinei, como eu sonhei, como eu desejei, né? E tudo isso através da minha primeira onda. E zero medo, simplesmente, gente, simplesmente, sem experiência nenhuma, não recebi uma multa sequer. Foi tudo ok, entreguei esse carro, na hora de entregar esse carro, ficar, meu Deus, será que tá faltando alguma coisa? Será que tem um arranhão? Nada, tudo ok. Cheguei aqui dirigindo em São Paulo, né, porque no interior, sem experiência. Então, assim, eu vi a espiritualidade, Deus e a minha própria consciência cuidando de mim o tempo todo, né, quando eu dizia que eu dou conta. Antes de vir também, eu colocava música, eu me imaginava já aqui em São Paulo. Porque eu falava, se eu imaginar já em São Paulo, significa que deu tudo certo na trajetória, no caminho, no trânsito. E eu visualizava já e eu falava, está feito, está feito, está feito. E assim foi essa minha experiência com a minha segunda, ou com a minha primeira onda. A minha segunda onda também, vou deixar aqui o relato, que não foi tão fácil. A minha segunda onda, quando eu lembro dela, eu me lembro, parece como se eu estivesse sendo retalhada por giletes por dentro. Mas eu vou contar em um próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe, comente e conte também a sua experiência. Eu aguardo aqui o seu comentário.